Foi numa manhã cinza e silenciosa que o cardiologista, com uma calma quase assustadora, disse a frase que ecoaria na minha vida como uma sentença: "Você precisa de uma cirurgia cardíaca urgente." As palavras flutuaram no ar entre nós, mas minha mente se recusava a absorver a gravidade da situação. Em que momento minha vida havia chegado a esse ponto? Eu, que sempre fui o pilar da minha família, agora estava ali, naquele consultório frio, com um médico me dizendo que eu era vulnerável. O que mais me chocou não foi a notícia da cirurgia em si, porque, de algum modo, eu já sentia que algo estava errado com meu corpo, mas a forma como a situação me atingiu com o peso da solidão. Não havia ninguém comigo naquela sala, ninguém que pudesse me segurar a mão e me dar o conforto que só a presença de um ser querido poderia proporcionar. Quando o médico me deixou ali, sozinho, meu olhar se perdeu na janela, observando a rua movimentada lá fora, enquanto uma onda de angústia me tomava. O sentimento de abandono não foi imediato, mas logo se manifestaria de uma maneira ainda mais cruel, como se os sinais de que eu estava sendo deixado de lado por aqueles que eu amava fossem se intensificar. Não houve um telefonema, não houve uma visita, nem mesmo uma pergunta sobre como eu estava me sentindo. Meu filho, que sempre foi uma presença constante na minha vida, agora parecia um estranho. Ele, que sabia de tudo, sabia das minhas condições, sabia das dificuldades que estava enfrentando, sabia que o peso do meu coração se fazia mais pesado a cada dia. Simplesmente não se importava. Ou talvez a verdade fosse ainda mais simples. Ele tinha outros planos e eu já não era prioridade. A cirurgia estava marcada para a próxima terça-feira e a expectativa de uma recuperação difícil e solitária me consumia. Fui para casa naquela tarde, com a mente turva, tentando entender como havia chegado até ali. Durante anos, meu papel na família foi sempre o de provedor, o de alguém que estava sempre presente quando as coisas davam errado. Eu era o ponto de apoio, o alicerce sobre o qual tudo se sustentava. Mas no momento em que eu mais precisava de apoio, fui deixado à mercê de uma situação que não sabia como enfrentar. Não que eu esperasse ser mimado ou tratado com excessiva consideração. O que mais doía era o silêncio, o vazio da casa, a sensação de que minha existência já não importava mais, exceto para aqueles que queriam que eu continuasse sendo a solução para os seus problemas. Naquele dia, quando voltei para casa após a consulta, não havia nenhum gesto de carinho esperando por mim. A casa estava silenciosa, exceto pelo som do relógio na sala, que parecia marcar as horas com um peso que me esmagava. Meu filho estava no trabalho e minha esposa, como de costume, estava envolvida com seus próprios compromissos. Por um momento, imaginei se alguém na minha família sabia da cirurgia, mas logo percebi que não importava. Eu não era mais a prioridade deles. À noite, quando recebi uma mensagem de meu filho, ela não tinha nada a ver com preocupação. Era uma mensagem rápida, fria, sem emoção. "Eu vou levar a sogra para Paris no dia da sua cirurgia. Nos vemos depois. Você se vira." Aquelas palavras ressoaram como um soco no estômago. Eu já sabia que, de alguma forma, minha presença na vida dele era apenas um detalhe, algo que ele acomodava por conveniência. Mas ver essa verdade estampada ali, em uma mensagem de texto impessoal, me cortou como uma lâmina afiada. A frase "você se vira" foi a confirmação final de que não havia mais espaço para mim na vida de meu filho. Eu era um peso. Eu era dispensável. Eu não era mais a fonte de cuidados, mas sim um obstáculo. Naquele momento, senti a dor de um abandono que nunca imaginei experimentar. Ainda assim, eu não disse nada. Fiquei ali, olhando para a tela do celular, observando as palavras que me empurravam para o abismo da solidão. Não reagi. Respirei fundo e tentei controlar as lágrimas que teimavam em surgir. A última coisa que eu queria era que eles me vissem fraco, vulnerável. Fui criado para ser forte, para não me curvar diante das dificuldades. Mas o que eu não sabia naquela noite era que,
Apesar de todo o meu silêncio, o destino já estava preparando uma reviravolta que eu nunca poderia prever. O mesmo filho que me abandonava agora estava prestes a aprender que por trás do velho homem a quem ele havia virado as costas havia muito mais do que ele imaginava. E a cirurgia, que deveria ser apenas um evento médico, acabaria sendo o ponto de partida para um jogo que ele e minha nora jamais esperaram. Eu olhei para o relógio mais uma vez e me dei conta de que, de certa forma, não estava mais preocupado com a operação. O que mais me consumia era a dor de ser tratado como um estorvo e o medo de que minha recuperação, se bem-sucedida, não mudasse em nada minha posição na vida deles. E foi nesse momento de total desamparo que eu decidi que, se fosse para enfrentar a cirurgia, eu o faria sem esperar nada de volta. Não mais. Já não havia mais espaço para lamentações. O que restava para mim era a certeza de que eu precisava de algo que ninguém poderia me dar: minha própria autonomia. Uma autonomia que eu tomaria de volta de forma silenciosa, sem que ninguém soubesse o que se passava na minha mente. E que, no fim, se fosse necessário, faria da cirurgia a maior virada da minha vida. Eu sabia que a cirurgia estava chegando, e com ela, a esperança de que talvez as coisas mudassem, talvez alguma surpresa boa pudesse acontecer, como um renascimento, uma chance de reconquistar o que havia sido perdido. Mas quando o relógio da vida começa a avançar sem parar, as surpresas boas parecem cada vez mais distantes, e a cada dia me aproximava mais da solidão. O telefone ficou em silêncio, o tipo de silêncio que ecoa. Não havia mais mensagens de preocupação, nem mais ligações de apoio. O que eu não esperava era que minha família, de uma maneira quase fria, já tivesse se afastado de vez. Eu era só uma lembrança distante, um peso em um canto da casa. Quando finalmente chegou o dia da cirurgia, eu me vi em um dilema silencioso. Era como se o universo tivesse conspirado para me fazer desaparecer das memórias dos outros. Eu já não fazia parte da narrativa deles. Estava na margem, excluído, e, de certa forma, aquilo já estava me confortando. De certa forma, a dor de ser ignorado estava começando a se transformar em um estado de aceitação. Mas o que eu não sabia era que o abandono da minha família era apenas o prelúdio de algo muito maior, algo que mudaria o curso de tudo. Na manhã da cirurgia, minha esposa havia saído cedo, como sempre, para o mercado. De alguma forma, sabia que ela não ficaria lá comigo, não porque fosse mal intencionada, mas porque, de algum jeito, ela também havia se acostumado com a minha ausência. Ela tinha a sua vida, seus próprios interesses, e eu, de alguma forma, já fazia parte de um passado distante. O que realmente me cortou foi que meu filho, o meu único filho, não estaria lá. Como sempre, ele tinha outras prioridades. Eu não era mais a preocupação dele. Quando eu soube, ainda faltavam dias para a cirurgia, mas o fato de ele me avisar por mensagem foi, de certa forma, o toque final. Ele havia decidido ir para Paris com a sogra no dia em que eu estava prestes a ser aberto ao bisturi, e nem sequer teve a consideração de me ligar. A mensagem era curta, como se fosse uma formalidade, um texto qualquer que não tivesse peso. Vou levar a sogra para Paris no dia da sua cirurgia. Nos vemos depois. Você se vira. Eu fiquei lá, olhando para o celular, tentando processar aquelas palavras como quem tenta ler um livro que de repente perde o sentido. O que mais doía não era a falta de um gesto, de uma consideração, mas o fato de que a ausência deles se tornava visível, como se tudo fosse algo natural. Eles estavam ocupados vivendo as suas vidas, e eu já não fazia parte delas. Meu filho sempre foi aquele tipo de pessoa que tinha um jeito de se distanciar, de colocar uma distância emocional entre nós. E com isso, ele havia me ensinado a nunca esperar nada de ninguém. Em boa parte da minha vida, eu fui uma sombra para ele, e ao longo dos anos fui me acostumando com o fato de ser ignorado. Não me importava mais. A dor já não era uma surpresa, era uma velha amiga, uma companhia constante.
Mas naquele dia, ao ler aquela mensagem fria, eu senti algo diferente. Eu senti raiva, mas não raiva no sentido convencional da palavra. Era uma raiva silenciosa, um lamento sem lágrimas, algo que não podia ser expressado com palavras. Era como se naquele momento meu filho tivesse me dado o último empurrão, o último lembrete de que eu já não significava nada para ele. E talvez no fundo eu soubesse que isso estava prestes a acontecer. Eu tinha me tornado irrelevante, um espectro no passado da vida dele. Ele havia escolhido seu caminho e, em sua visão, não havia mais espaço para o velho pai que ele já não reconhecia. Porém, a maior surpresa veio mais tarde. Quando me vi deitado naquela cama do hospital, com a ansiedade me consumindo e a operação se aproximando, foi que eu percebi que, de alguma forma, havia algo de estranho acontecendo no ar. Tudo estava em uma calma tensa. O hospital estava lotado, mas eu me sentia de novo invisível. Os enfermeiros, as enfermeiras, os médicos, todos pareciam me tratar como mais um número, mais um paciente em uma fila. Até a cirurgia em si parecia distante de mim. Eu estava ali, esperando pelaquilo que seria, ou deveria ser, o maior momento da minha vida. A cirurgia cardíaca, aquele ato desesperado de tentar salvar meu corpo, parecia algo tão distante agora. Não estava preocupado com o que aconteceria com meu coração. O que mais me perturbava era a ideia de que minha família estava mais preocupada com a viagem para Paris do que com a minha saúde. Não havia uma única ligação, uma única mensagem de quem deveria se importar. E foi naquele momento, deitado na cama fria do hospital, com o coração batendo forte e a ansiedade se misturando com o medo da operação, que comecei a pensar no que poderia ser mais doloroso do que a cirurgia em si. A dor que me atormentava não vinha do coração, vinha da rejeição. A cirurgia era apenas uma formalidade. O que realmente me cortava era o fato de que minha família havia me deixado, não só fisicamente, mas emocionalmente. Quando as luzes se apagaram e os médicos entraram para começar o procedimento, não houve um olhar, um toque de carinho, um gesto de cuidado. Eu estava ali, apenas eu e meu medo, acompanhado apenas pela solidão. O tempo passou rápido naquela manhã. A anestesia me consumiu e o silêncio se fez. Eu não sentia mais nada. Eu sabia que a operação começava e logo acabaria, mas não estava mais certo do que aconteceria depois. Eu não queria mais esperar nada. Não queria mais o consolo de ninguém. Não queria mais estar ali esperando que alguém se importasse. A verdade estava diante de mim. A família que eu tanto amei havia me deixado. E o pior de tudo era que, de alguma forma, eu já havia me acostumado com isso. A cirurgia, a dor no coração, as cicatrizes que me esperavam, tudo isso seria apenas mais uma página virada na minha história. Mas o que me aguardava depois daquela sala de cirurgia, ninguém poderia prever, nem eu. Acordei com o som suave de uma voz me chamando, uma voz distante e abafada, como se viesse de dentro de um túnel. Abri os olhos lentamente, tentando entender onde estava. A luz forte da sala de recuperação fez meus olhos arderem, mas a sensação de alívio foi imediata. Eu estava vivo. A cirurgia, a que eu temia tanto, havia acontecido e, ao que parecia, com sucesso. No entanto, o que mais me marcou naquele momento foi o sorriso discreto do médico que se aproximava. Ele era estranho para mim, e o fato de que eu não me lembrava do seu nome ou da sua cara, mesmo que tivesse sido ele a me operar, me incomodava. Havia algo ali, algo em seu olhar que parecia carregar mais do que um simples interesse profissional, mais do que a atenção comum de alguém que apenas cumpre sua função. Ele parecia me observar de uma maneira diferente, como se soubesse algo a mais sobre mim, algo que eu não sabia. Sua presença foi breve, como se ele estivesse mais preocupado com a formalidade do que com qualquer outro sentimento humano. Fez algumas perguntas sobre minha recuperação, verificou os sinais vitais
E antes de sair, me disse que voltaria mais tarde para revisar os resultados. Quando ele saiu da sala, fiquei ali, sozinho, tentando recompor minha mente confusa. O que realmente me intrigava não era a cirurgia, mas a sensação estranha de que havia algo fora do lugar. Eu tentava lembrar de quando teria conhecido aquele médico. O que mais me incomodava, no entanto, era o fato de que eu tinha certeza de que ele sabia algo que eu não sabia. E, em algum lugar, uma sensação de que a história ainda estava por vir. Uma história que ele talvez soubesse e que, de alguma forma, estava conectada a mim. O que mais me desconcertava era que, naquele momento, meu filho e minha nora, que deveriam ser os mais preocupados comigo, estavam longe, ocupados com suas próprias vidas. A ausência deles não era uma surpresa, mas de alguma forma ela se fazia mais dolorosa agora, quando eu finalmente começava a entender o que estava acontecendo. Os dias seguintes foram uma mistura de recuperação física e reflexão. O hospital era um lugar sem alma, sem vida. A cada canto, o cheiro de desinfetante parecia se misturar com o peso do desespero das pessoas ao redor. Eu não conseguia me livrar da sensação de que, ao mesmo tempo em que o hospital cuidava de meu corpo, ele estava me distanciando de minha própria história. Durante as visitas que recebi, mais por formalidade do que por real interesse, pude perceber a distância que já havia se formado entre mim e os outros. Não havia mais conversa sobre o passado, sobre como as coisas eram antes, sobre as memórias de família. Apenas perguntas triviais sobre como eu estava e quando poderia voltar para casa. O telefone tocava ocasionalmente, mas a cada vez que via o número do meu filho, uma sensação de repulsa me invadia. Eu não queria mais ouvir suas desculpas vazias, não queria mais sentir que ele estava tentando me usar de alguma forma. Quando ele ligava, eu não atendia, não respondia. Já não havia mais palavras que pudessem restabelecer qualquer tipo de conexão entre nós. O médico voltou no dia seguinte, e dessa vez, sua presença foi ainda mais impactante. Ele entrou na sala com um sorriso discreto, mas o olhar era o mesmo de antes, intenso, como se me estudasse mais profundamente do que seria necessário para um simples exame pós-cirúrgico. Era como se ele soubesse algo sobre mim, como se ele fosse um espectador silencioso da minha vida, e eu fosse apenas um personagem que ele aguardava pacientemente para revelar. O médico se aproximou da minha cama com a calma de alguém que está no controle de tudo, sem pressa, sem pressentir que a resposta já estava em suas mãos. Ele me olhou nos olhos e perguntou como eu estava me sentindo, mas a sensação de que havia algo mais no ar me desconcertava. Eu não sabia o que era, mas sabia que ele estava aguardando um momento, uma brecha para revelar alguma coisa importante. Foi então que ele finalmente falou. Sua voz suave, mas cheia de peso, dizia palavras que, naquele momento, caíam sobre mim como uma tempestade. Eu sei quem você é. Ele disse com um tom que não parecia de julgamento, mas sim de reconhecimento, como se ele tivesse descoberto algo que eu não sabia sobre mim mesmo. Eu o olhei, sem entender completamente. Ele parecia um homem comum, sem nenhuma indicação visível de ser alguém além do que aparentava ser. Mas havia algo em sua postura, em sua calma, em seu sorriso, que me dizia que ele estava muito mais envolvido comigo do que qualquer médico normal seria. Aquele momento, de certa forma, me fez querer entender mais sobre o médico. Quem ele era? Por que estava dizendo aquilo? Ele sabia alguma coisa que eu não sabia, e a verdade sobre esse encontro me escapava. Mas não era só isso. Ele também me revelou que havia uma ligação entre nós que eu jamais imaginara. O médico não apenas cuidara da minha cirurgia, mas era alguém com um passado compartilhado comigo. E isso fez toda a diferença. Ao longo de nossa conversa, ele explicou que minha situação financeira não era o que eu pensava. Ele mencionou, com uma leveza incomum, que havia uma propriedade em meu nome, uma herança não declarada, algo que eu tinha total direito sobre, mas que nem minha família sabia.
algo que eles, de algum modo, haviam negligenciado. Foi nesse momento que percebi. O médico não era apenas alguém que me operava. Ele era uma chave para algo muito maior, algo que eu não havia entendido até então. Ele me deu o primeiro vislumbre de que a cirurgia, a dor que eu estava sentindo, o abandono da minha família eram apenas a ponta do iceberg. O que eu realmente precisava entender era o que mais estava sendo ocultado de mim e o quanto essa revelação poderia virar minha vida de cabeça para baixo. A sensação de ser pequeno, de ser descartado pela minha família, desapareceu naquele instante. Havia uma nova sensação crescendo dentro de mim. Era como se o fio da minha vida estivesse começando a ser puxado para revelar algo profundo e transformador. Eu sabia que havia algo mais para descobrir, algo que iria mudar tudo. E naquele momento, compreendi que a cirurgia talvez fosse apenas o começo. O que estava por vir seria muito maior. E minha história com a minha família, com meu filho, com minha nora, nunca mais seria a mesma. A sensação de poder que crescia dentro de mim, alimentada por uma informação que eu não sabia que possuía, me dava uma força silenciosa, uma vontade de reescrever minha própria história. Eu sabia que, quando o momento certo chegasse, ninguém mais teria o controle. E aquela sensação, aquela certeza, era o que me dava paz no meio da tempestade. O tempo parecia desacelerar naquele quarto branco e impessoal, onde os segundos se arrastavam como se tivessem medo de passar. Eu estava ali, deitado na cama do hospital, a poucos metros de uma cirurgia que prometia ser tanto um fim quanto um recomeço. Os preparativos tinham começado muito antes de eu ser levado para o centro cirúrgico, mas até aquele momento eu não havia entendido completamente o que estava prestes a acontecer. Não era apenas a minha saúde que estava em jogo. Havia algo mais, algo que eu ainda não conseguia ver completamente, mas que me perseguia como uma sombra. Não era mais sobre meu coração. Era sobre o controle que minha vida ainda tinha. Algo que, até aquele momento, eu havia deixado escapar, mas que agora parecia retornar com força total. O quarto de recuperação estava vazio, e a sensação de solidez do espaço me dava uma certa sensação de desconforto. As paredes brancas pareciam me olhar com um julgamento silencioso. Eu sabia que estava prestes a ser aberto, tocado, alterado de forma irreversível. O que não sabia era que, enquanto eu estava ali, minha vida já estava sendo virada de cabeça para baixo. Enquanto os enfermeiros e os médicos preparavam tudo ao redor, uma voz, suave e controlada, falava comigo, instruindo-me sobre o que viria a seguir. Eu tentava me concentrar nas palavras, mas minha mente estava em outro lugar, vaga, perdida naquilo que o futuro me reservava. Eu não queria pensar nas chances que eu tinha de não sobreviver àquela cirurgia. A morte, no fundo, não me aterrorizava mais. O que mais me incomodava era o que aconteceria depois. Como seria minha vida caso eu conseguisse sair dali? Como seria o meu futuro se, ao final, eu tivesse um novo começo, mas sem a família que sempre imaginei que estaria ao meu lado? Na mesa de operação, tudo se tornou frio e mecânico. As máquinas começaram a zumbir e a marcar cada batimento, cada respiração, como se estivessem medindo minha existência em termos de números. Fui deitado na cama de cirurgia, sentindo uma leve pressão no peito e uma sensação de insegurança crescente. A operação foi explicada em detalhes, mas a verdade é que nada disso me importava. O que estava acontecendo dentro de mim agora era algo muito mais profundo do que qualquer corte físico. Era como se meu corpo estivesse se preparando para fazer mais do que apenas sobreviver. Ele estava prestes a se tornar algo novo, algo que eu ainda não entendia completamente. Mas eu sabia, de algum modo, que essa cirurgia não seria apenas sobre minha saúde. Ela seria sobre o que eu deixaria para trás e sobre o que tomaria para mim. O anestesista entrou com seu sorriso tranquilo,
O olhar sem preocupações, como se aquilo fosse uma simples tarefa. As palavras dele eram suaves e tranquilizadoras, mas minha mente não estava mais no presente. Eu já não estava mais ali. Já não sentia o que acontecia ao meu redor. A anestesia me levou para um lugar distante, um lugar onde nada mais parecia real. Os sons ao redor se tornaram abafados, distantes, e a única coisa que eu sentia era um formigamento no corpo, como se eu estivesse flutuando. Eu sabia que algo estava acontecendo com o meu coração, mas não mais no sentido físico. Algo maior estava se passando. Algo mais importante estava sendo revelado, e eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, todos ao meu redor perceberiam isso. Não seria uma reviravolta explosiva, mas uma mudança silenciosa e definitiva. O que quer que tivesse começado com aquela cirurgia não seria apenas uma questão de saúde, era uma questão de poder. Quando abri os olhos, tudo estava diferente. Eu não sabia quanto tempo havia se passado, mas a sensação de estar completamente vulnerável, de não ter controle sobre o que acontecia com meu corpo, se desfez assim que meus olhos se focaram nas imagens ao redor. O hospital estava mais vazio do que eu lembrava, e o silêncio reinava. Eu me sentia fraco, mas a fraqueza não era mais física, era emocional. Eu havia sido completamente aberto, tanto no corpo quanto na alma. O que quer que estivesse esperando por mim agora, tinha um toque ainda mais profundo. Não se tratava mais da operação em si. O que estava sendo moldado ali era algo que poderia mudar minha vida para sempre. A cirurgia havia sido bem-sucedida. Essa era a única certeza que eu tinha, e mesmo assim, me senti estranhamente vazio ao ouvir as palavras do médico que me havia operado. Ele entrou na sala com seu sorriso cauteloso, observando-me com o olhar de quem sabe algo importante. Eu não disse nada. Não precisava. Já sabia o que ele estava prestes a revelar. Ele sentou-se ao lado da minha cama e, com um tom sereno, começou a falar sobre os detalhes da operação. Ele me disse que eu estava bem, que a cirurgia havia sido um sucesso, mas sua voz estava tingida com algo que eu não sabia identificar. Quando ele terminou, havia uma pausa. Ele me olhou, como se aguardasse alguma reação da minha parte, mas eu estava apenas processando o que ele havia dito, e mais importante ainda, o que ele não havia dito. Ele sabia que havia algo mais em jogo. Ele sabia que aquela cirurgia era apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior. Foi quando ele me disse que precisávamos conversar. Eu sabia que, mais uma vez, ele não estava apenas se referindo ao meu estado de saúde. Havia mais ali, mais do que ele estava disposto a me revelar naqueles primeiros minutos. Ele começou a falar sobre uma herança, sobre ativos que haviam sido negligenciados, coisas que eu nem sequer sabia que existiam. Eu, que me via como uma pessoa comum, sem grandes bens materiais ou riquezas, agora estava começando a entender que havia algo a mais acontecendo. Algo que minha família não sabia. Algo que eu também não sabia. O médico começou a me falar sobre propriedades e investimentos, sobre uma rede de bens que eu havia herdado sem perceber. Aqueles detalhes que pareciam tão distantes e irreais começaram a se juntar diante de mim de uma forma que eu não conseguia negar. A cirurgia, o abandono da minha família, o desprezo, tudo parecia agora fazer parte de um plano maior. O que parecia ser o fim da linha, na verdade, estava apenas começando. Eu não disse nada. Eu apenas o ouvi, porque já sabia o suficiente. Eu sabia que ao sair daquela cama de hospital, sairia de lá não apenas como um homem que sobrevivera à cirurgia, mas como um homem que havia recuperado o que sempre deveria ter sido meu. Eu estava prestes a reescrever a minha história, a tomar de volta o controle que minha família havia ignorado. Quando o médico terminou de falar, ele se levantou, com um sorriso enigmático, e disse: "A recuperação está apenas começando. Não é apenas seu corpo que será restaurado, sua vida inteira está prestes a mudar." E naquele momento, eu sabia que ele estava certo.
O silêncio que se seguiu à conversa com o médico foi quase ensurdecedor. Um silêncio carregado de promessas não ditas e segredos velados. Ao longo dos dias que se passaram após a cirurgia, minha recuperação física, embora lenta, foi tranquila. No entanto, o que realmente começava a me consumir não era a dor nos pontos, nem o cansaço que se arrastava nas horas vazias entre uma visita e outra. Era o peso das informações que começavam a se juntar em minha mente. Peças de um quebra-cabeça que eu nem sabia que tinha que montar. Durante aquele período de repouso, o que mais me inquietava não era a saúde do meu coração, mas a revolução silenciosa que se desenrolava dentro de mim. Eu começava a entender o quanto minha vida havia sido manipulada, o quanto minha família, na qual sempre acreditei, havia me desprezado e ignorado, sem saber que por trás de meu rosto cansado e do meu corpo debilitado, havia muito mais do que eles imaginavam. Foi numa tarde cinza, em que o hospital estava mais vazio do que de costume, que o primeiro sinal de que algo estava para mudar apareceu. A enfermeira entrou no meu quarto carregando um pequeno aparelho que parecia mais uma caixa de Pandora do que um simples televisor. Ela me informou que iriam colocar uma televisão no meu quarto para me distrair durante a recuperação, mas eu não estava interessado em distrações. O que me interessava, naquele momento, era um tipo de alívio mental que vinha da solidão, da introspecção, do olhar mais profundo sobre minha própria vida. Mas, como sempre acontece, a vida tem sua própria maneira de forçar a realidade a entrar. A enfermeira conectou o aparelho, ajustou rapidamente o volume e saiu, deixando-me sozinho com a tela iluminada. Eu me recostei na cama, sentindo uma leveza momentânea ao estar em paz, sem mais pressões ou preocupações externas. Enquanto os canais passavam lentamente, sem nada de especial, fui interrompido por um noticiário local que, como que por acaso, chamou minha atenção. O apresentador, com uma voz séria e entonação quase dramática, falava sobre um incidente envolvendo uma herança não declarada, uma grande propriedade de família que havia sido negligenciada por anos e que agora estava sendo disputada publicamente. Eu parei de respirar por um segundo. As palavras ecoaram em minha mente com uma intensidade que fez meu coração acelerar. Eles estavam falando sobre minha família, sobre algo que eu não sabia, sobre algo que eu já tinha ouvido, mas nunca de forma tão clara, tão direta. Enquanto o apresentador detalhava a história, eu sentia minha respiração se acelerar. A sensação de estar assistindo a um filme onde o protagonista finalmente descobre a verdade. Esta propriedade foi herdada por um dos membros mais velhos de uma família tradicional e agora está em disputa por várias partes interessadas. A voz continuou, sem saber que estava fazendo com que minhas mãos começassem a suar. Meu coração disparou. Era sobre minha casa, sobre a herança que eu agora começava a entender. A verdade estava ali, nua e crua, sendo anunciada ao público como se fosse algo corriqueiro, algo sem importância. Mas para mim, para a minha vida, aquilo era um divisor de águas. O apresentador mencionou, com detalhes impressionantes, o valor da propriedade, que era muito mais do que eu jamais imaginara. Falava-se de milhões, de bens que haviam sido ocultados, de uma fortuna escondida sob camadas de mentiras. E então, com um tom dramático que se aproximava da manipulação emocional, ele disse: "Essa revelação tem gerado um grande mal-estar entre os membros da família, que agora buscam desesperadamente resolver a situação. A luta pela herança se intensifica." E foi quando o apresentador mencionou o nome de uma pessoa importante, alguém que eu não esperava ver ali, que o mundo, de certa forma, virou de cabeça para baixo. Aparentemente, a revelação não era apenas sobre minha família ou sobre a herança que eu havia herdado. Era sobre algo ainda mais profundo. O nome do meu filho foi anunciado na tela como parte de uma trama envolvendo investimentos e disputas familiares.
Ele, que havia me abandonado na véspera da cirurgia, agora estava no centro de uma disputa pública sobre uma herança que ele provavelmente nunca imaginou que eu tivesse. Mas o mais surpreendente não foi vê-lo ali, sendo mencionado como alguém com interesses em uma grande quantia de dinheiro. O mais surpreendente foi o que estava por trás de tudo isso: a manipulação. A peça que ele e minha nora haviam montado, o jogo sujo que eles haviam armado para me empurrar para fora de sua vida, agora estava exposto ao público, como se eles tentassem esconder algo muito maior do que apenas dinheiro. Eu estava ali, assistindo ao desdobramento de algo que nunca pensei que aconteceria. Minha família, minha própria carne e sangue, sendo exibida como marionetes em um palco público, com seu pior lado agora revelado para o mundo. As palavras do apresentador se misturaram em minha mente e eu fiquei ali, paralisado, sem saber o que pensar. A farsa, a traição, o desprezo que sempre tive dentro de mim como uma dor silenciosa, agora tomava forma e ganhava um peso real. O que mais me impactou, no entanto, não foi ver a minha família exposta dessa maneira. Foi o fato de que eu, até aquele momento, havia sido tratado como um nada, como um velho sem valor. Mas o que eles não sabiam, e o que o mundo agora começava a perceber, era que eu tinha mais controle do que eles imaginavam. Eu não era o homem fraco, o sujeito esquecido, que todos pensavam que eu era. Eu era o possuidor de algo muito maior do que eles tinham percebido. O poder do conhecimento, a força da paciência e o valor de não ter pressa em agir. Fui interrompido por um som familiar. O celular no meu bolso vibrava e eu sabia, mesmo antes de olhar a tela, que seria meu filho. Ele estava me ligando, tentando agora, desesperadamente, reconquistar algum tipo de conexão. E a cada chamada que eu recusava, ele ficava mais agitado. Eu podia ver suas tentativas de se reaproximar de mim, mas, na verdade, tudo o que ele queria agora era o que eu tinha: a herança, o dinheiro, a propriedade. Ele não queria saber se eu estava bem, não queria saber como eu me sentia depois da cirurgia. Ele queria a fortuna que havia sido escondida, que ele e minha nora pensavam que jamais chegaria até mim. Eles estavam, de alguma forma, desesperados, e eu podia ver a falsa preocupação em suas palavras. Eu não tinha mais vontade de falar. Não precisava de mais explicações. Eles já haviam mostrado quem realmente eram. A revelação estava feita. A disputa pela herança tinha se tornado pública, e eu sabia que aquilo seria o catalisador para o que viria a seguir. Minha vida, a partir daquele momento, jamais seria a mesma. Eu, o homem esquecido, o velho ignorado, agora estava no centro de um jogo em que ninguém esperava que eu fosse um jogador ativo. Eu não iria mais me curvar. Não iria mais me esconder nas sombras. Estava na hora de me levantar. Não por vingança, mas por uma razão muito maior: por justiça. O que quer que eles tivessem pensado que era uma jogada simples para me manipular, estava prestes a se virar contra eles. E desta vez eu não estaria mais deitado em uma cama de hospital, esperando ser manipulado. Eu estava pronto para jogar o jogo e para ganhá-lo. Quando desliguei o celular após a última tentativa de meu filho, a sensação de vazio que eu sentia não era mais só de abandono. Era uma mistura entre raiva e indiferença, algo que começava a se consolidar dentro de mim. As primeiras reações de minha família vieram rápidas, impessoais, como se estivessem todos no mesmo palco e tivessem ensaiado os papéis que agora começavam a representar. Os telefones não paravam de tocar, e a cada chamada que eu ignorava, a frustração deles parecia crescer. Ao mesmo tempo, uma parte de mim se sentia satisfeito com o silêncio que tomava conta da sala. Eu estava imerso em um espaço que agora parecia só meu, sem o peso das expectativas, sem a pressão de agradar a todos que, por anos, se acostumaram a me ver como alguém sem valor, sem voz. A verdade é que, agora, a rejeição deles não me incomodava mais. Já não havia mais espaço para arrependimentos ou perguntas sem respostas.
A cada novo telefonema que eu recusava, a cada mensagem que deixava de ser respondida, eu estava mais convicto de que havia chegado o momento de virar a mesa. Naquela noite, quando o celular finalmente parou de vibrar, meu pensamento era claro. Eu não queria mais saber do que eles pensavam. Não queria mais ouvir as desculpas forçadas que sabiam ser inúteis. A notícia havia se espalhado como fogo em palha seca. Quando minha família viu o que estava acontecendo na televisão, era tarde demais para qualquer tipo de remédio. O desprezo deles por mim, aquele abandono cruel e calculado, foi exposto ao mundo. E agora, não havia mais como voltar atrás. Eles haviam se exposto de uma maneira que, de certa forma, me deu uma satisfação amarga. Fui tratado como um fardo durante tanto tempo, ignorado, descartado, como se minha vida não tivesse importância. Mas agora, ao aparecer na mídia, fui não só um espectador da minha própria história, mas um agente ativo em um enredo onde a reviravolta era inevitável. Eles, que me haviam colocado de lado como um peso, agora viam-se na posição de precisar de mim. Os telefonemas continuaram a chegar, mas agora eram diferentes. Não eram mais apenas tentativas de remediar um erro. Eram chamadas desesperadas, com uma urgência clara, e a falsa preocupação que se desnudava a cada palavra. Meu filho foi o primeiro a ligar, com um tom mais baixo do que de costume. Ele sabia que havia ultrapassado o limite, mas não sabia como reparar o dano. Pai, você precisa entender, as coisas não estão como você pensa. Eu só estava tentando proteger o futuro da nossa família, da Megan e do bebê, disse ele, tentando justificar o injustificável, como se a desculpa, dada na pressa de uma conversa sem fundamento, fosse realmente convencer alguém que já havia visto a verdade nua e crua. Eu deixei que ele falasse por alguns segundos, mas depois de um tempo, não resisti e interrompi. Josh, o que você acha que eu sou? Você acha que eu não sei o que está acontecendo? Você acha que eu não percebi o que fez comigo, com a nossa família? Você me deixou de lado e me tratou como um estorvo. Agora, vem com essas palavras vazias? Eu disse com a voz calma, mas firme. A resposta dele foi um suspiro pesado, como se ele estivesse sem palavras para o que eu acabara de afirmar. Ele tentou dizer mais algumas coisas, mas eu já estava cansado. Não queria ouvir mais. Eu sabia o que viria depois. Sabia que ele tentaria me convencer de que as intenções dele eram boas, mas eu não precisava mais disso. Meu silêncio era mais eloquente do que qualquer desculpa que ele poderia inventar. Megan, a nora, ligou algumas horas depois, com um tom ainda mais manipulador, como se a situação pudesse ser revertida com palavras doces e promessas vazias. Linda, me escuta. Não podemos deixar isso assim. O Josh e eu estamos desesperados, e você sabe o quanto significou para a nossa família ter você conosco. Ela começou, mas eu a interrompi, não com raiva, mas com um tipo de frieza que a fez engolir as palavras no mesmo instante. Megan, eu sei o que você fez, e o que você e o Josh planejaram. Não há mais o que discutir. Eu já não sou mais parte do jogo de vocês. Respondi. Foi o suficiente. O silêncio que seguiu foi pesado, mais do que qualquer palavra dita anteriormente. Ela, que sempre tentou me convencer de que as intenções dela eram boas, agora parecia sem chão. Nenhum pedido de desculpas, nenhum remorso genuíno. Apenas a percepção de que tudo o que eles haviam feito tinha sido em vão. E ali, naquele momento, fiquei em paz. Não por vingança, mas porque sabia que estava tomando de volta o que sempre deveria ter sido meu. Os dias seguintes foram uma sequência de mensagens de texto, ligações perdidas e desculpas que se repetiam sem fim. Meu telefone estava repleto de tentativas de reaproximação, mas a cada vez que eu olhava a tela, o peso da indiferença se intensificava. Eu não precisava mais deles. Não mais. Meu foco estava em outra coisa agora.
O que havia sido ocultado de mim por tanto tempo, o que minha família tentara esconder, estava sendo desvelado, e eu sabia que, ao final, a única coisa que restaria seria a verdade. Eles pensaram que poderiam me manter à margem, mas o que não sabiam é que agora a única coisa que me restava era o controle. Eles haviam jogado o jogo deles, mas o tabuleiro estava prestes a ser virado. Naquela manhã, algo mudou. Eu percebi que, embora as palavras que me fossem ditas pudessem tentar suavizar a dor do abandono, não havia mais espaço para reconciliações falsas. Quando meu filho finalmente ligou pela última vez, eu já sabia o que fazer. Ele tentou novamente, dizendo que tudo o que ele queria era uma chance de corrigir os erros, uma última oportunidade para salvar o que restava da nossa relação. Mas, dessa vez, não houve dúvida na minha resposta. Eu desliguei o telefone antes que ele terminasse de falar. Não porque estivesse com raiva, mas porque pela primeira vez em muitos anos eu sabia que a única forma de reconquista que eu queria era a reconquista de mim mesmo. O jogo agora não era mais sobre o que eles queriam. Era sobre o que eu decidi para minha vida. E de agora em diante, as cartas estavam em minhas mãos. Eu sabia que as coisas não iriam se resolver de uma hora para outra. Eu sabia que a arrogância e a falta de consideração de minha família não seriam apagadas com simples palavras. Eles acreditavam que o tempo, com seu poder de suavizar os sentimentos, poderia resolver tudo. Mas o tempo, na minha visão, não é um remédio. Ele pode até cicatrizar feridas físicas, mas não apaga a dor das traições, das promessas quebradas e, sobretudo, do abandono. Quando me dei conta disso, percebi que nada mais me ligava àquele ciclo vicioso de desesperança e desprezo. Eu não queria mais ser parte de uma história que me rebaixava, que me fazia sentir como se eu fosse invisível. Não havia mais espaço para o perdão fácil que eles esperavam. O perdão que me pediam, embora falado com palavras doces, estava coberto de interesses, e isso já não me tocava. Eles já haviam passado do limite, e o que antes poderia ser um erro agora se transformava em um padrão inaceitável. A manhã seguinte à minha decisão de cortar os laços foi marcada por um silêncio estranho, como se a casa, que já se acostumara com minha presença constante, tivesse se esquecido de como respirar sem mim. As ligações continuaram, mas agora eram mais frequentes, mais desesperadas. Eu sabia que o jogo havia mudado, e agora eles estavam se dando conta de que as coisas não eram como antes. Não era mais uma questão de resolver as coisas rapidamente, de colocar um band-aid sobre o que havia sido quebrado. Não, o que estava acontecendo agora era muito mais profundo do que eles podiam imaginar. Minha ausência, meu silêncio, era mais eloquente do que qualquer palavra. Era a resposta final, e eles não sabiam lidar com isso. Foi meu filho quem me ligou primeiro, naquela manhã. A ligação, como todas as outras, começou com a mesma desculpa. Ele estava tentando encontrar a forma de justificar o injustificável, como sempre fizera antes, mas agora com um peso a mais em sua voz, com uma tentativa de sinceridade que até então nunca havia demonstrado. Pai, eu sei que errei. Ele começou, sua voz mais baixa, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Eu pensei que estava fazendo o certo, mas agora vejo o que fiz. Eu não sei o que estava pensando, mas ao ouvir aquelas palavras, algo dentro de mim, que já estava murchando, se fechou completamente. Eu não precisava mais de explicações. Eu não queria mais escutar sobre como ele estava tentando fazer o certo. Isso já não me dizia nada. Não adianta, Josh. Respondi calmamente, tentando não ceder ao impulso de gritar. Eu já escutei tudo o que você tinha para dizer. Já ouvi todas as suas desculpas, todas as suas explicações. Mas o que você não entende é que não é sobre isso. Eu não sou mais uma opção na sua vida, e isso é algo que você terá que entender. Ele tentou argumentar, mas não deixei que continuasse. O que ele dizia agora não importava.
O que importava era que, ao longo dos anos, ele me tratou como algo descartável. E agora, quando ele mais precisava de algo de mim, era tarde demais. Ele estava colhendo o que semeara. Megan me ligou logo depois, com o mesmo tom de quem espera ser perdoada pela primeira vez. Ela não usava mais palavras pesadas, não usava mais a manipulação, mas seu tom parecia genuíno, como se ela também estivesse se dando conta do que havia feito. "Linda, por favor, me escuta", ela disse. "Eu sei que não fui justa com você. Eu entendo agora o quanto te machuquei. Não só você, mas toda a nossa família. Eu errei e eu sei disso." Eu poderia ouvir o arrependimento em sua voz, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim se fechava mais a cada palavra que ela dizia. Como poderia ela agora, depois de tudo, esperar que fosse fácil? Como poderia ela achar que a dor que me causou seria apagada com algumas palavras de arrependimento? Eu sabia o que estava acontecendo. Eles estavam desesperados porque perceberam que não tinham mais controle sobre mim. Mas a única coisa que me restava era a verdade. "Não adianta, Megan", respondi com calma. "Você não pode mais jogar esse jogo. Não agora. Eu já vi o que você e o Josh planejaram. E não tenho mais interesse em ser parte disso." Ela ficou em silêncio por um momento, e eu podia imaginar o desconforto no outro lado da linha. Mas eu não estava mais disposto a ser gentil, a ser condescendente. Eles haviam me usado até o limite, e agora que o jogo estava chegando ao fim, queriam uma forma de reverter tudo isso com palavras. Mas eu sabia que palavras não eram suficientes. Passaram-se mais alguns dias, e os pedidos de perdão se tornaram ainda mais frequentes, mas eu mantinha minha posição. Eles não podiam mais me alcançar da maneira que queriam. Eu estava em paz com minha decisão, mas a verdade é que havia algo mais em mim agora. Não se tratava de vingança, não se tratava de justiça. Era algo mais simples e mais profundo. Eu estava me reconectando comigo mesmo. Eu não precisava deles. Não precisava mais da validação deles. Estava começando a me dar o espaço que eles haviam me negado por tanto tempo. Eu não estava mais esperando nada de volta. Já não havia mais um desejo de ser reconhecido ou amado por aqueles que nunca me deram esse direito. O que importava agora era a minha própria recuperação, e não a de um relacionamento que, na verdade, nunca existiu da maneira que eu imaginei. E então, a noite em que menos esperei, quando a casa já estava quieta, quando os telefonemas finalmente cessaram, meu celular tocou mais uma vez. Era uma mensagem de texto de Josh, simples, mas que me fez parar por um instante. Ele escreveu apenas: "Eu não sei o que fazer agora, mas sei que errei. Por favor, pai, me perdoe." Eu não sabia o que responder. Eu não estava com raiva, não estava triste. Estava apenas calmo, talvez até mais calmo do que eu jamais havia estado. Era como se o peso do mundo tivesse sido tirado dos meus ombros. Mas em vez de responder, de reagir, simplesmente deixei a mensagem ali. Eu sabia que no fundo já havia me perdoado. Eu não precisava mais da aprovação dele. Eu não precisava mais da aprovação de ninguém. E foi isso que fiz. Nada. Eu não fiz nada. Porque no fundo, não era sobre os outros. Não era sobre o que minha família queria de mim. Era sobre o que eu finalmente decidi para mim mesmo. Eu não precisava de uma reconciliação para ser feliz. Eu já estava em paz. E essa paz não dependia de ninguém, nem de suas desculpas, nem de seus pedidos de perdão. Eu já havia dado o maior perdão que alguém poderia dar. O perdão para mim mesmo, para a minha própria jornada, para o que eu havia deixado para trás. A tranquilidade que eu experimentei após as tentativas de reconciliação foi, de certa forma, uma revelação. Não era só a falta de raiva que me deixava em paz, era a ausência de expectativa. Por tantos anos, estive esperando algo que nunca viria. Um reconhecimento verdadeiro da parte da minha família. Uma palavra que confirmasse o meu valor. Um simples gesto que mostrasse que, mesmo com toda a dor que carregava, eu ainda tinha um lugar no coração deles. Mas
Ao não esperar mais, eu me libertei. E foi ali, no limiar da solidão e da autossuficiência, que tudo mudou. Eles ainda não sabiam o que estava por vir, mas o que eles não podiam ver era que, ao me abandonarem, me deram algo que nunca imaginariam: o controle sobre a minha própria vida. Eu estava sentado na cadeira do meu quarto, olhando pela janela. O vento lá fora batia nas árvores com uma força que parecia querer arrancar tudo ao redor, mas dentro de mim havia uma calmaria que eu não sentia há muito tempo. Eu não estava mais aguardando a próxima ação de minha família. Não estava mais esperando que algo mudasse, que eles voltassem para tentar consertar as coisas. Não era mais sobre isso. A partir do momento em que decidi cortar os laços, a coisa que mais me inquietava era o que fazer com o que me restava. Não restava muito, mas ao mesmo tempo, tudo parecia novo. Eu sabia que ainda havia algo que minha família não sabia, algo que nem eu imaginava ser tão importante. Algo que estava prestes a ser revelado e que, de algum modo, mudaria o curso de tudo. O telefone tocou novamente, mas dessa vez não era uma ligação desesperada de Josh ou de Megan. Não era mais uma tentativa de reconciliação. Era uma chamada de um número que eu não reconhecia, mas que por alguma razão, algo dentro de mim sabia que era importante. Respirei fundo antes de atender. Não sabia o que esperar. "Sr. Carter", disse uma voz grave do outro lado. "Aqui é Brad, da Carolina Private Lending. Eu estava tentando entrar em contato com o senhor para discutir a situação da sua propriedade." Naquele momento, meu coração deu um salto, mas eu me controlei. Eu sabia o que ele estava prestes a dizer. Ele estava ali para falar sobre o que eu já sabia, ou melhor, sobre o que eu havia descoberto. A propriedade, os bens, os investimentos ocultos. Tudo isso que minha família nunca soubera que eu possuía estava prestes a ser revelado ao mundo. O médico, mais cedo, me dera uma pista, mas agora parecia que todas as peças estavam se encaixando. "Você tem interesse em vender a propriedade ou resolver a pendência com o empréstimo, Sr. Carter? A situação está se tornando cada vez mais urgente." Ele continuava falando, mas eu já não prestava mais atenção nas palavras dele. Eu estava absorvendo tudo, me permitindo entender que aquilo, toda aquela negociação, estava prestes a mudar o jogo. Naquele instante, a sensação que tomou conta de mim não foi de medo ou incerteza, mas de controle. Eu já sabia o que fazer. Eu sabia como dar o próximo passo. A propriedade que eu herdara e que minha família pensava que estava apenas em minhas mãos de forma passiva, agora se tornava a chave para uma reviravolta que ninguém imaginava. Não era uma questão de dinheiro, não mais. Era uma questão de poder. Poder para reescrever minha história. Eu não estava mais disposto a ser apenas o homem que estava à margem, esperando pelas migalhas de consideração que me eram lançadas. Não. Eu agora tinha algo que poderia virar o jogo. Algo que minha família jamais imaginou que existisse. Enquanto Brad falava, eu pensava no que estava acontecendo. A minha vida, que parecia ter se tornado um fardo, estava agora se tornando uma ferramenta. Eu tinha o poder de reverter as coisas, de virar a mesa e, de certa forma, não precisava mais de ninguém. Não precisava de nada além daquilo que agora estava ao meu alcance. A cada palavra que ele dizia, uma ideia mais clara começava a se formar em minha mente. Eu não só tinha a propriedade em mãos, como também o controle sobre algo que minha família não sabia. A dívida, a perda de controle sobre os bens, tudo aquilo poderia ser usado a meu favor, não por vingança, mas por justiça. Eu não queria fazer mal a ninguém, mas se fosse necessário, eu faria com que minha voz fosse ouvida de uma vez por todas. "Sr. Carter, o senhor ainda está aí?" Brad perguntou, interrompendo meus pensamentos. Eu me recuperei rapidamente, respondendo com a calma que me parecia natural naquele momento. "Sim, estou ouvindo."
O que devo fazer agora? Ele começou a explicar as opções legais, as pendências financeiras e o que seria necessário para resolver a situação da propriedade. A cada palavra, eu entendia melhor o meu poder. Eu estava no centro de uma negociação que, a partir daquele momento, não envolvia apenas dinheiro, mas o meu legado. O que minha família jamais imaginaria, e o que eu ainda não tinha plena consciência, era que eu agora estava moldando o futuro deles. Eu estava prestes a dar o último golpe, não por maldade, mas por necessidade. Eles haviam ignorado minha existência por tanto tempo, acreditando que eu não tinha mais nada a oferecer. E agora, no momento em que eles mais precisavam, estavam prestes a descobrir que tudo o que eu sempre fui estava guardado para o momento certo. Brad terminou a conversa com a sugestão de que eu procurasse um advogado, mas eu já sabia o que faria. Já sabia que tudo aquilo era parte de algo maior, algo que estava em minhas mãos, algo que, até aquele momento, eu não havia reconhecido como meu verdadeiro poder. Desliguei o telefone e fiquei em silêncio por alguns minutos, apenas processando tudo o que acabara de acontecer. Era como se o peso de uma vida inteira estivesse sendo colocado em uma balança e agora eu tinha o controle sobre o que aconteceria a seguir. Eu não precisava mais de uma reconciliação com minha família. Eu não precisava mais de um perdão. O que eu precisava agora era agir. E agir eu faria. Naquela noite, decidi não esperar mais. Não precisava de mais tempo para tomar decisões. O momento era agora. A recuperação da minha saúde, que havia sido o foco nos últimos dias, não importava mais. O que importava agora era o controle. Era a justiça. Era reescrever a minha história da maneira que eu quisesse. Eu não estava mais à margem da minha vida. Eu era o protagonista da minha própria história. E agora, com as cartas em minhas mãos, eu estava pronto para jogar o jogo. O jogo que, por tanto tempo, minha família acreditou que só eles poderiam vencer. Nos dias que se seguiram, a situação tornou-se um turbilhão silencioso em minha vida. Eu sabia que minha família já estava começando a perceber que o jogo estava mudando. A ausência de respostas e a crescente distância eram sinais claros de que eles começavam a entender a magnitude daquilo que havia sido revelado, ou melhor, daquilo que eu havia descoberto sobre mim mesmo e sobre o controle que sempre estivera ao meu alcance. Eles não sabiam o que fazer com a minha indiferença, com o meu silêncio, que agora falava mais alto do que qualquer palavra que eu poderia dizer. O que eles esperavam de mim eu já não sabia. O que eu sentia, sim. Eu sentia uma paz que nunca imaginei que experimentaria, mas também um peso que me puxava para algo que parecia inevitável. O perdão. Mas esse perdão não era o tipo de perdão que eles imaginavam. Não era o tipo de perdão que se espera depois de um erro cometido. Não era algo que eu daria como um gesto simples, como um favor a ser concedido, porque o perdão genuíno não era algo que eu pudesse oferecer a quem já me feriu de maneira irreparável. Eu sabia, em algum lugar dentro de mim, que o perdão era uma forma de libertação, mas não uma libertação deles. Era a minha própria libertação. Eu precisava entender que perdoar era, mais do que qualquer outra coisa, uma maneira de me reconectar comigo mesmo, de continuar a minha jornada sem carregar o peso do rancor. Não era para eles que eu daria esse perdão. Era para mim. Tudo parecia se acumular, como uma tempestade prestes a se desfazer. As mensagens continuaram, mas eu já não estava mais reagindo da mesma forma. Eu não estava mais esperando por nada. Eu sabia que a única coisa que me restava, agora, era agir de acordo com o que meu coração pedia. O silêncio que eu mantinha não era mais uma resposta passiva. Era uma resposta ativa. Uma resposta de alguém que finalmente entendeu o que estava em jogo. Quando meu filho Josh me ligou novamente, eu sabia que aquela chamada não seria como as anteriores. Ele estava, de certa forma, jogando suas últimas cartas. O tom de sua voz era diferente,
mais suave, mais sincero. Ele não estava mais tentando me manipular. Não estava mais tentando justificar suas ações com desculpas vazias. Não. Agora, ele parecia estar desesperado por uma chance de reverter tudo o que havia feito. Pai, por favor, me escuta. Começou ele, a voz trêmula. Eu sei que cometi um erro. Eu estava tão obcecado em fazer as coisas do meu jeito que acabei te afastando. Eu nunca percebi o quanto te machuquei até agora. Por favor, eu preciso que você me perdoe. O pedido parecia genuíno. Eu podia ouvir o arrependimento em sua voz, a consciência de que ele havia ultrapassado um limite, de que as palavras que ele havia dito antes não podiam mais ser desfeitas. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim se perguntava se ele realmente compreendia a profundidade do que acontecera. Ele havia me ignorado, me deixado de lado, tratado como um fardo por tanto tempo. E agora ele queria que eu simplesmente apagasse tudo isso com um perdão? Como poderia eu fazer isso? Ele tinha que entender que o perdão não era algo que pudesse ser exigido, mas algo que deveria ser conquistado. Algo que se construía a partir de ações e de um compromisso genuíno de mudança. Eu ouvi sua respiração no telefone. Esperava que eu dissesse algo, qualquer coisa. Mas eu estava calmo. Talvez mais calmo do que jamais estivera em toda a minha vida. Eu sabia que, no fundo, ele não estava pedindo perdão apenas por si mesmo. Ele estava pedindo perdão porque agora entendia que tudo o que ele imaginava que eu poderia oferecer havia desaparecido. Ele não tinha mais controle sobre mim, nem sobre minha vida, e isso o deixava vulnerável. E por mais que eu soubesse disso, por mais que eu reconhecesse o vazio em sua voz, eu também sabia que ele não poderia entender completamente o que eu sentia. Ele não sabia porque nunca precisou saber. Durante toda a minha vida, ele sempre esteve à frente, sempre foi a prioridade. Agora, as coisas estavam invertidas. Eu era o único que importava. Eu não precisava mais de sua aprovação, e isso o assustava. Josh, eu disse, a voz serena, mas firme. Eu sei que você está arrependido, mas o que você precisa entender é que não se trata de me perdoar. Eu já te perdoei. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo agora é entender o que aconteceu, o que você fez e o que vai fazer com isso. O perdão não vem de palavras, vem de ações, e você sabe o que isso significa. Ele ficou em silêncio, provavelmente tentando processar o que eu acabara de dizer. Ele não estava pronto para ouvir isso, não da maneira como eu disse. Ele queria ouvir algo mais simples, algo que fosse mais fácil de aceitar. Ele queria ouvir que tudo estava bem, que eu ainda era o mesmo pai de antes. Mas eu não era mais o mesmo pai. Eu não era mais a mesma pessoa que esperava pelo reconhecimento deles, que se sacrificava para agradar. Eu estava descobrindo uma nova versão de mim mesmo, uma versão mais forte, mais segura e, acima de tudo, mais independente. Eu não sei o que fazer, pai, ele disse, a voz mais baixa agora. Mas eu quero tentar fazer as coisas certas. Eu o ouvi mais uma vez e, nesse momento, percebi que ele não sabia o que estava pedindo. Ele não sabia como corrigir os erros que cometeu e nem eu sabia como ajudá-lo. A única coisa que eu sabia era que ele, agora, precisava entender que a reconstrução da nossa relação não dependia apenas de palavras. Ela dependia de tempo, de ações e, principalmente, de um entendimento profundo de que eu não era mais o homem que ele conhecia. Eu havia mudado. E ele, como todos ao meu redor, também precisaria mudar. Quando desliguei o telefone, uma sensação de leveza tomou conta de mim. Eu sabia que minha decisão não seria fácil para ele e talvez nem para mim. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava em paz. O perdão que eu oferecia não era uma concessão. Era uma afirmação de quem eu era agora. Eu não estava mais à mercê das expectativas de ninguém. Eu estava decidindo o meu caminho, e isso me dava mais liberdade do que qualquer pedido de desculpas poderia me proporcionar.
Eu me perdoei, e ao fazer isso, libertava-me da dor, da mágoa e da culpa que sempre me acompanharam. E assim, com essa decisão tomada, meu caminho já estava traçado. Eu sabia que, ao final, as coisas poderiam se resolver, mas não do jeito que todos imaginavam. Não pelo pedido de perdão, mas pela minha própria força de vontade em não ser mais o homem que foi deixado para trás. Eu havia tomado controle sobre minha vida, e esse era o primeiro passo para reescrever minha história da maneira que sempre deveria ter sido. Os dias que se seguiram ao telefonema de Josh passaram como uma sequência de imagens borradas, mas que, aos poucos, foram adquirindo forma e clareza. A verdade é que, por mais que eu tivesse dado o primeiro passo em minha própria recuperação, ainda havia algo pendente, algo que não me permitia seguir em frente com total tranquilidade. O perdão, que agora estava bem colocado no passado, parecia não ser mais o ponto de partida. O que restava era lidar com a realidade daquilo que estava sendo revelado, a verdade sobre os bens, sobre a herança e, principalmente, o poder que eu finalmente compreendia que possuía. A notícia da propriedade, da minha real situação financeira e dos investimentos que a minha família desconhecia, agora me dava algo muito mais precioso do que qualquer bem material: o controle sobre minha própria vida. Era algo que, no fundo, eu já sabia que possuía, mas que me foi mostrado de forma nua e crua, sem adornos, sem disfarces. O que me restava agora era agir. E agir eu fiz, não com pressa, não com raiva, mas com precisão e consciência. Eu sabia que o passo seguinte não seria uma simples resposta a uma ofensa, não era uma simples questão de recuperar o que me pertencera ou de ensinar uma lição. Eu estava além disso. Minha jornada agora era sobre reescrever minha história e colocar um ponto final no que fora, até então, uma sucessão de equívocos, de relações quebradas e de anos de subordinação a uma família que, por mais que eu tivesse amado, jamais soubera ver o que estava diante deles. Eu havia sido mais do que um simples provedor. Eu era mais do que eles jamais poderiam imaginar. Agora, eu estava pronto para mostrar isso. O telefone tocou em um fim de tarde chuvosa, mais uma vez interrompendo minha meditação silenciosa. Não era um número que eu reconhecia, mas ainda assim, por alguma razão, sabia que não seria uma ligação qualquer. Respirei fundo antes de atender. Sr. Carter. A voz masculina do outro lado soava familiar, mas ao mesmo tempo distante. Aqui é Brad, da Carolina Private Lending. Como está? Precisamos discutir alguns detalhes sobre a propriedade. No instante em que ouvi aquelas palavras, meu estômago se apertou. Eu sabia que esse era o momento em que as coisas tomariam um rumo definitivo. Eu já havia decidido o que fazer, e agora o tempo estava me conduzindo de maneira calma e implacável para o caminho que eu havia traçado. Eu sabia o que ele estava prestes a dizer. Ele tinha as informações que eu necessitava para dar o passo final. A minha última carta estava na mesa e eu estava pronto para jogá-la. Eu já tenho tudo o que preciso, disse eu, interrompendo-o com firmeza. Brad hesitou do outro lado, provavelmente surpreso com minha tranquilidade. Acho que o senhor entende o que está em jogo. Eu sei da dívida, eu sei dos empréstimos, e sei também que, por mais que minha família tenha tentado esconder, agora o controle está em minhas mãos. A voz dele se manteve firme, mas eu percebia que, no fundo, ele não esperava que a situação tomasse esse rumo. Ele estava acostumado a lidar com pessoas como meu filho, pessoas que, em algum momento, acabariam se submetendo às circunstâncias. Mas não eu. Eu já não estava mais à mercê de ninguém. Sei que os termos do empréstimo são difíceis de administrar, continuou Brad, tentando voltar ao tom de negociações. E sabemos que sua família possui um grande interesse na propriedade. Mas, como disse antes, a situação é urgente.
Caso o pagamento não seja efetuado, seremos forçados a tomar ações mais drásticas. Eu deixei que ele falasse, sem pressa de intervir. No fundo, eu já sabia o que ele estava tentando fazer. Ele estava jogando as cartas dele, tentando ver até onde poderia ir com a pressão. Mas a verdade é que ele não tinha mais controle sobre o que estava acontecendo. Eu sabia exatamente o que tinha que fazer. Brad, disse calmamente, não se preocupe com isso. Eu já tomei as medidas necessárias. Eu não tenho mais interesse em resolver isso através de empréstimos ou acordos. Sua respiração ficou mais curta. O quê? Perguntou ele, visivelmente desconcertado. Você ouviu bem. Respondi com a mesma tranquilidade. Eu vou tomar o controle da situação de uma vez por todas. Não se trata de salvar a propriedade. Trata-se de mostrar à minha família o que realmente está em jogo. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável para mim. Pelo contrário, ele parecia alimentar a sensação de que a última peça estava se encaixando. Eu sabia o que estava por vir, mas também sabia que, agora, ninguém poderia me impedir. Você vai transferir os papéis para o meu advogado, eu disse sem hesitar. A partir de agora, a negociação é entre nós e não mais com eles. Eu desliguei o telefone com um sorriso sutil, mas imensamente satisfatório. Não era uma vitória fácil, mas era a única vitória que eu realmente queria. Eu estava no controle. Eu tinha a última palavra, e ninguém mais poderia me tirar isso. Nos dias que se seguiram, comecei a realizar o que tinha em mente. Eu sabia que minha família, em algum momento, descobriria o que estava acontecendo. Eles perceberiam que, pela primeira vez, eu estava fazendo algo que ninguém esperava. O dinheiro, a herança, a propriedade, tudo isso se tornava irrelevante diante do verdadeiro propósito de minhas ações. O que estava em jogo não era mais o valor material, mas a mudança de dinâmica, a afirmação do meu lugar no mundo. Eu não precisava de suas desculpas, não precisava de seus pedidos de perdão. O que eu precisava era de um reconhecimento silencioso de que eu havia sido mais do que eles poderiam ver. Agora, eles entenderiam que a única pessoa que poderia mudar o jogo era eu. Minha vida, que antes parecia ser uma sucessão de concessões e perdas, agora estava tomando o rumo que eu sempre deveria ter trilhado. Eu não estava mais à margem, não estava mais esperando que alguém me visse ou me desse o valor que eu merecia. Eu já estava me dando esse valor. E isso me trouxe algo muito mais valioso do que qualquer fortuna que minha família tivesse tentado esconder. Eu havia recuperado minha dignidade e ninguém mais poderia tirá-la de mim. No entanto, apesar de todo o controle que agora eu tinha sobre minha vida, uma parte de mim sabia que o momento final ainda estava por vir. A reação da minha família seria inevitável, mas eu não estava mais preocupado. Eu sabia que, quando a hora chegasse, a única coisa que eu teria que fazer seria sentar e assistir. Eles teriam que lidar com as consequências de suas próprias ações, e eu não estaria mais lá para ser o alvo. Eu já não fazia parte do jogo deles. Agora, eles tinham que lidar com as minhas regras.